Olá, eu sou Vera Morgado e começa agora a revista da Câmara Especial Eleições. Vamos falar sobre as eleições para deputado federal, sobre a influência da internet na campanha deste ano, sobre a segurança do processo de votação e a regra que vai decidir a sobrevivência dos pequenos partidos políticos. Vamos falar também da participação de jovens, de mulheres, de transexuais na política e rever como o voto do brasileiro evoluiu até os dias de hoje. O Brasil está por conta das urnas neste domingo. Graças à tecnologia do voto eletrônico, nosso país é um dos poucos no mundo capaz de saber o resultado das votações no mesmo dia. A repórter Cassiana Tormin mostra que esse ano são 6 nomes para lembrar na urna e que escolher o representante aqui para a Câmara dos Deputados é mais importante do que muita gente imagina. O Brasil tem 147 milhões e 300 mil eleitores cadastrados no TSE. O eleitorado de hoje está mais escolarizado. 14% tem nível superior. Eram apenas 5% em 2002. Os eleitores com ensino médio passaram de 10% para 23% do total. Somente 4,5% são analfabetos. Toda essa gente vai votar em 5 cargos no dia 7 de outubro. Entre eles estão as 513 vagas de deputado federal. Como é que as pessoas estão escolhendo os seus candidatos? Olhar o histórico dele para analisar suas propostas e ver o que eu me identifico no que ele busca também. Geralmente a família, eu vou votar nesse, então todo mundo acaba votando. Não, você tem que pesquisar sobre ele, sobre o passado dele. A escolha dos parlamentares interfere até mesmo na ação do presidente da República. Muitas decisões tomadas do lado de lá da Praça dos Três Poderes pelo chefe do Poder Executivo precisam passar pela aprovação dos deputados e senadores. Então, hoje em dia, o Congresso tem mais poder de impor uma agenda própria do que simplesmente aceitar a agenda do Poder Executivo, que era muito o que acontecia na década de 90. O presidente tinha muito poder naquela época e ele conseguia, com uma maioria mínima, avançar com pautas diversas. Hoje em dia, não. O voto para deputado federal também influencia diretamente a organização dos partidos políticos. É o número de deputados federais de cada partido que define quanto dinheiro a legenda vai receber do fundo partidário e do fundo eleitoral. E tem mais. Uma bancada grande na Câmara acaba auxiliando na negociação com o futuro presidente, seja ele quem for. Isso, dependendo do número de deputados, ele pode até justificar o partido solicitar um ministério, 2 ministérios. A liderança do partido na Câmara passa a ser uma liderança expressiva. Se o partido for que obtiver mais cadeiras, ele passa a ser o líder da maioria. Junto com o voto para deputado federal, o eleitor terá que fazer outras escolhas importantes no primeiro domingo de outubro. Vale a pena se organizar antes, recorrer à tradicional colinha e levar anotados os números dos candidatos. A ordem de voto é a seguinte: deputado federal, deputado estadual ou distrital. Na sequência, você escolhe 2 senadores, depois governador e, por último, presidente. A cada eleição, a Justiça orienta eleitores, candidatos e apoiadores sobre o que podem ou não fazer no dia da votação, especialmente dentro ou na vizinhança da sessão eleitoral. São várias condutas sujeitas a multa ou até prisão. A evolução da tecnologia trouxe uma preocupação nova com as chamadas selfies e transmissões pela internet. O eleitor não pode entrar na cabine com celular ou qualquer equipamento de filmagem ou fotografia que possam quebrar o sigilo do voto. Quanto ao vestuário, a lei não proíbe o eleitor de votar de bermudas ou chinelos, por exemplo. Mas não é permitido votar sem camisa ou usando trajes de banho. O eleitor pode usar materiais que mostrem sua preferência política, como camisetas, bandeiras, bonés ou bottoms, desde que seja uma manifestação silenciosa e individual. Ou seja, não podem formar um grupo usando material de promoção de candidatos, o que caracteriza manifestação política. Os eleitores devem entrar na cabine sozinhos. No caso de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, é permitida a assistência de pessoa que não esteja a serviço da Justiça Eleitoral ou de partido político. Alto-falantes, amplificadores de som, comícios e carreatas são proibidos no dia da eleição.
Também não pode haver propaganda de boca de urna e qualquer tipo de divulgação de candidaturas. Os servidores da Justiça Eleitoral, mesários e fiscais não podem usar roupa ou objetos com propaganda política dentro das sessões eleitorais e juntas apuradoras. Para os fiscais dos partidos, só é permitido o uso de crachá com o nome e a sigla da legenda ou coligação. Foi uma campanha com menos recursos disponíveis por causa do fim do financiamento das empresas. E a novidade foi o investimento em propaganda política na internet. Candidatos usam ferramentas digitais para fazer campanha e arrecadar contribuições. O candidato que conseguir mobilizar o maior número de pessoas e principalmente conseguir fazer com que essas pessoas colaborem financeiramente com a campanha e participem das suas propostas, esse candidato ele com certeza sai na frente. O importante é a chegada. Você tem que ter oxigênio para chegar. E como o oxigênio é curto, nós vamos ter que nos poupar. Dada sua importância, a propaganda política virtual ganhou legislação própria na última reforma eleitoral. Dentre as alterações na propaganda eleitoral na internet promovidas na legislação, destacam-se o impulsionamento de conteúdo em mídias sociais e em outras plataformas, o controle de gastos nas campanhas feitas pela internet, proibição do uso de perfis falsos e robôs, a responsabilização pela remoção de conteúdo, direito de resposta pelo mesmo meio utilizado para divulgar o conteúdo infringente. Na eleição é permitida a criação de plataformas online usadas na interação com o eleitor e na arrecadação de campanha, sites oficiais de candidatos e canais de informação como blogs e redes sociais. Não é permitida a propaganda em sites de empresas ou de órgãos públicos, a venda de cadastro de endereços eletrônicos, propaganda por meio de telemarketing e sites falsos de candidatos e partidos usados para prejudicar campanhas de adversários. O descumprimento sujeita a multas de R$ 5.000 a R$ 30.000, além de processo. Nas eleições deste ano, o WhatsApp e outras redes sociais mudaram o jeito das pessoas decidirem o voto. Uma boa parte dos meus candidatos eu escolhi por causa da internet. Eu costumo dizer que eu estou até viciado já nesse negócio. A gente assiste o que a gente quer assistir. Este pesquisador explica que o acesso à internet cresceu e, ao mesmo tempo, a legislação aumentou as possibilidades de uso da rede pelos candidatos. Eles podem pagar, para um post ser impulsionado. Por outro lado, também aumentou o número de eleitores, o número de cidadãos que têm acesso à internet, e dentre esses que têm acesso à internet, têm acesso por dispositivos móveis. Então, assim, a mobilidade aumentou bastante. Nas redes sociais, a campanha deste ano teve milhões de posts. Para este professor, autor de estudos sobre o Twitter, as pesquisas de intenção de voto mostram o resultado da campanha feita na internet. O candidato tem o menor tempo de televisão, não tem uma estrutura partidária forte e mesmo assim ele está na liderança das pesquisas. Candidatos que meio que substituíram as deficiências que eles têm em estrutura partidária com uma estrutura na rede, em que a base dos apoiadores está conectada e está recebendo as informações e se organizando para levar a campanha não somente para a internet, mas também para as ruas. Junto com a importância vieram preocupações como a circulação de notícias falsas. As próprias empresas de redes sociais, a imprensa e a justiça tentaram combater as fake news, com sucesso limitado na avaliação dos especialistas. Você nota um volume muito grande de campanha negativa e grande parte dessa campanha negativa se dá através de boatos e notícias falsas. A partir do momento que uma fake news entra em uma bolha que é favorável àquela informação, mesmo ela sendo falsa, é muito difícil depois eu inserir nessa mesma bolha de informação a matéria que desmente essa primeira informação. É verdade que, dependendo da quantidade, votos brancos e nulos podem anular uma eleição? Onde procurar informações sobre o candidato? A gente pediu para um especialista em direito eleitoral explicar estas e outras questões. Não é divulgado nas escolas, também não é divulgado na academia sobre as atribuições dos políticos. Existem os sites institucionais. Quando você fala da Câmara dos Deputados, o próprio site da Câmara dos Deputados traz diversas informações sobre qual é o papel do deputado federal. A mesma coisa existe no Senado Federal.
no site do Planalto, né, da Presidência da República. As assembleias legislativas também têm suas escolas do Legislativo, que também têm essa função de cidadania. É meio complicado. Decidir em quem vai votar, é a primeira eleição que eu voto. Os candidatos aos cargos do Executivo, está falando aí de presidente da República, governador e prefeito nas eleições municipais, eles são obrigados a registrar na Justiça Eleitoral, na hora do registro da candidatura, os seus planos de governo. Então é interessante, no site da Justiça Eleitoral e nos sites, né, dos próprios candidatos, esses planos de governo, eles são expostos. Tem certas promessas que você vê que não cabe para fazer. Hoje, na legislação eleitoral, não existe nenhuma punição a essas promessas mirabolantes, tá? Ainda não existe nem o crime do estelionato eleitoral, apesar desses projetos aqui na Câmara. Tampouco você pode determinar a perda do mandato do parlamentar ou do chefe do executivo, né, governador, presidente ou prefeito, que tenha prometido o que não é possível cumprir. Eu tenho visto em alguns locais que os votos brancos ou nulos podem ir uma porcentagem para alguém, mas eu não sei para quem vai, daí então tira o nosso direito também de nos abster em algumas circunstâncias, né? Hoje em dia, todos esses votos, eles são considerados votos inválidos. Eles não vão para nenhuma legenda, nem para nenhum candidato. Existe um mito que circula de que se a maioria dos votos fosse nulos ou em branco, a votação seria anulada, ou esses votos seriam dados para o candidato mais votado. Não sei como funciona a consciência eleitoral. Quando se vota num candidato, você obrigatoriamente também está votando num partido. Todos esses votos vão ser considerados para o chamado quociente eleitoral, que é a quantidade de votos que um partido precisa para poder eleger um representante. Feito esse cálculo, você vai ver qual é o primeiro colocado, qual é o segundo colocado daquela lista, e eles é que serão eleitos. Ficha limpa, como é que funciona essa questão dele poder se eleger, dele não poder se eleger? As inelegibilidades costumam durar 8 anos, a depender do caso concreto, né, de cada uma das inelegibilidades prevista. Ela costuma ter a duração de 8 anos depois da punição. Tá? Mais ou menos essa é a média da inelegibilidade da lei da ficha limpa, e quem for enquadrado na lei da ficha limpa, é claro que isso tem que ser decidido pela Justiça Eleitoral. Ele não pode concorrer a qualquer cargo público. O Brasil é um dos 23 países que contam com a agilidade das urnas eletrônicas. Mas assim como na internet, a segurança é uma preocupação. A urna eletrônica começou a ser usada no Brasil há 22 anos e mudou a história das eleições no país. No ano 2000, o Brasil teve a primeira eleição totalmente informatizada. E os brasileiros passaram a conhecer os novos governantes poucas horas depois do fim das votações. A mudança veio com desconfiança por parte dos eleitores. Não confio. Por que não? Sabe por quê? Porque a gente vive num país de muita manipulação, de muita corrupção. Não é 100%. Tem que ter o recibo da urna. O Tribunal Superior Eleitoral vem testando o sistema e garante que a urna tem várias barreiras de segurança e que passou por testes. Desde a primeira eleição informatizada, o secretário de Tecnologia do TSE diz que todas as suspeitas foram investigadas. O indicador é que nós temos até hoje nenhum caso de fraude. Mesmo assim, o Congresso aprovou em 2015 a obrigatoriedade do voto impresso nas urnas eletrônicas. Mas o Supremo Tribunal Federal suspendeu a adoção do voto impresso nessas eleições. O TSE argumenta que a urna é auditável, mas a auditoria é um procedimento de verificação que garante, que dá ao auditor uma independência de ação para ele investigar, conforme a criatividade dele, o que é que pode ser visto dentro de um determinado sistema que ele precisa verificar se está correto. As melhorias e as modificações que foram sendo feitas no projeto, como a questão de usar software livre, como a questão de implementar assinaturas digitais, como a questão de a preparação do software e a finalização dele ser feita em audiência pública. Então, isso tudo vem colocando
cada vez mais transparência no processo. No mundo, 23 países usam urnas eletrônicas. A lista inclui Suíça, Canadá e Estados Unidos, em alguns estados. Aqui na América Latina, México e Peru também adotaram um sistema eletrônico de contagem de votos. Os candidatos buscam um bom desempenho nas urnas neste domingo. Os pequenos partidos buscam a sobrevivência. É que nesta eleição começam a valer as regras da cláusula de desempenho. A gente te explica. O resultado das urnas este ano vai revelar mais do que o nome dos nossos futuros representantes. Pela primeira vez, as eleições vão definir também quais partidos continuarão recebendo recursos públicos e tempo de propaganda na televisão e no rádio. Nos próximos 4 anos, terão acesso ao fundo partidário e ao horário gratuito no rádio e na TV aqueles partidos que alcançarem nas eleições deste ano 1,5% dos votos válidos, distribuídos em pelo menos 9 estados, com o mínimo de 1% dos votos válidos em cada um deles, ou que elegerem pelo menos 9 deputados federais, distribuídos em 9 estados. A cláusula de desempenho vai aumentando ao longo das próximas eleições. A partir de 2030, a regra fica permanente. Só quem conseguir pelo menos 3% dos votos válidos ou 15 deputados federais em 9 estados diferentes continuará tendo acesso a recursos e a representação na Câmara. Se esses critérios já estivessem em vigor nas eleições passadas, 14 partidos teriam ficado de fora da distribuição dos recursos. 35 legendas disputam as eleições em 2018. Neste ano, o orçamento da União reservou quase 900 milhões de reais para o fundo partidário e outros 1 bilhão e 700 milhões para o fundo eleitoral. Ambos são distribuídos entre as legendas de forma proporcional à bancada dos partidos na Câmara. Os pequenos partidos montaram suas estratégias para sobreviver à cláusula de desempenho. Certamente o próprio voto de legenda vai ajudar e ajudar em muito a gente romper essa cláusula de barreira que tem assustado aí muitos partidos. Nós superaremos a cláusula de barreira. Temos fortalecido candidaturas para a Câmara Federal com o objetivo de superá-la com folga, mostrando a força que tem o nosso partido PCdoB. O objetivo das novas regras é melhorar a governabilidade e acabar com as legendas de aluguel. Mas nem todos concordam. Que essa ideia de que a cláusula de barreira é para acabar com os pequenos partidos de aluguel, só que ela não acaba com os grandes partidos de aluguel e os pequenos de aluguel se associam com os grandes de aluguel. E daqui a pouco você vê aqui na revista da Câmara. Nós vamos falar dos brasileiros que não são obrigados a votar neste domingo, da participação de jovens, de mulheres e de transexuais na política. E vamos ver como o voto evoluiu até os dias de hoje. Eu volto já. Segundo o TSE, dos mais de 147 milhões de brasileiros aptos a votar neste domingo, 18 milhões se enquadram no voto facultativo. A proporção de eleitores para quem o voto não é obrigatório é a mais baixa desde 2002. O voto é facultativo para 18 milhões de brasileiros, 12% do eleitorado. Não são obrigados a votar idosos acima de 70 anos, analfabetos e jovens entre 16 e 18 anos. Nesta faixa etária, o número de eleitores aptos a votar é um dos mais baixos dos últimos anos. Apenas metade desses jovens se habilitaram, pouco mais de 2 milhões. Eu não tirei o título, deixei para a última hora, quando chegou lá não tinha como. Os políticos não valem a pena, os políticos daqui de Brasília não valem a pena não. A falta de mobilização faz com que o voto dos jovens não seja decisivo para o resultado eleitoral. Você não tem projetos para eles. Pelo fato de não estarem mobilizados, perdem bastante de sua capacidade de decisão. Ainda assim, muitos jovens encontram motivos para participar e fortalecer a democracia. Eu acho que a opinião de todo brasileiro conta, não importa a idade. No cenário que a gente está atualmente, extremamente polarizado, dividindo entre um lado e o outro, essa parcela de 16 e 18 anos pode definir uma eleição
Além da baixa expectativa de participação dos jovens com menos de 18 anos nas votações, outro indicativo que chama a atenção é a pouca participação das mulheres na política. Não houve avanço. 2.603 mulheres são candidatas a se tornarem deputadas federais nestas eleições. O número não é muito superior ao registrado na disputa de 2014, quando houve 2.300 mulheres candidatas. Nesta eleição, nós ainda não conseguiremos dar o salto que essas conquistas indicam, porque os partidos políticos não se prepararam para essa eleição. Apesar de todos esses obstáculos de cultura mesmo, né? Dominação machista, patriarcal, visão de poder, né, centrada na figura dos homens, a gente tem feito alguns avanços. Em números absolutos, tem mais candidatas o PSOL, com 177 mulheres, o PSL com 140, PT com 130, MDB com 118 e PRTB com 114. O Mato Grosso é o estado com maior número de candidatas a deputada federal. Elas representam 34,1% das candidaturas. Roraima, Amazonas, Paraná e o Rio de Janeiro são os estados com o menor número de mulheres disputando o cargo. Nessas eleições, as candidatas à Câmara dos Deputados também apresentam escolaridade inferior à dos homens. Apenas 49,6% delas têm nível superior completo, enquanto os candidatos que concluíram a faculdade são 57,1%. Elas são mais jovens do que eles. 7,5% das candidatas têm até 29 anos, contra 2,8% dos homens. Outra novidade nessas eleições é a possibilidade do registro de eleitores e candidatos travestis e transexuais com nomes sociais. Dos 28 candidatos inscritos com o nome social no TSE, 17 concorrem a uma vaga para deputado estadual, 10 a deputado federal e 1 a senador. A maioria dos candidatos trans a deputado federal é do PSOL, são 11. Também há candidatos usando nome social em outros partidos, no MDB, PDT, PHS, PMB, POD, PP, PSD, PT, PTB e Rede. E é bom lembrar, os candidatos transexuais e travestis entram no cálculo dos percentuais mínimo e máximo de gênero, exigência da legislação eleitoral brasileira. A transexual Bianca Moura, representante da ANTRA, a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, comemora a decisão do TSE. E eu acho que o TSE dá um pontapé em relação a esse respeito que nós tanto procuramos em relação à sociedade brasileira. Para a pessoa trans, o simples fato de ter que apresentar o documento de identidade já é um sofrimento. É uma porta de entrada, é uma luz no fim do túnel, né, para que mais pessoas possam contribuir na política e no legislativo ou no executivo também. E para encerrar a revista em clima de eleições, a gente separou uma reportagem para mostrar como chegamos a este 7 de outubro. É a história do voto. Somos uma democracia jovem, costumam dizer. Isso porque foram muitos os períodos em que o brasileiro não pôde exercer o direito de eleger seus representantes. Mas o voto, por si mesmo, não é tão garoto assim não. Deve lembrar mais um ancião, que ao longo do tempo foi mudando, ampliando seu poder, rejuvenescendo, passando dos tempos da antiga eleição a bico de pena, um outro nome para fraude, até a urna eletrônica dos nossos dias. No caminho, muitas reviravoltas e curiosidades. 32 anos depois de Cabral descer da caravela, fomos apresentados ao recém-nascido, o primeiro voto. Mas não era para qualquer um. Na verdade, não era para praticamente ninguém. Uns poucos habitantes do futuro país elegeram em 23 de janeiro de 1532 o Conselho Municipal da primeira vila aqui fundada, São Vicente, hoje estado de São Paulo. Eleger não é bem a palavra. Num pleito indireto, foram escolhidos 6 representantes, que em seguida definiram os oficiais do Conselho. Um salto para 1821.
Com base na Constituição Espanhola, já que não havia nem sinal de lei eleitoral por aqui, fomos às urnas eleger 72 ilustres brasileiros para nos representar na corte portuguesa. Não era pouca coisa, mas não havia voto secreto. Luxo que só o tempo traria. Logo veio a independência e, com ela, nossa primeira legislação eleitoral. Orientou a eleição da nossa primeira Assembleia Constituinte, nos tempos da Carta de 1824. Um marco, mas nem tudo eram flores e cidadania. As fraudes eleitorais entravam para a história. Querendo, você transferia o seu direito de escolha para outra pessoa. E como pensar em eleição limpa sem sequer título de eleitor? Esse era outro luxo que só o tempo traria. E desse jeito, o que mais havia era voto em nome de morto, de criancinha. Agora estamos em 1881 e é hora de colocar ordem na vida desse adolescente chamado voto. Daqui em diante, para ir à urna, só com um documento específico na mão, o título eleitoral finalmente foi instituído. 10 anos depois, o voto já podia ser considerado um adulto. Foi em 1891 que usamos pela primeira vez esse instrumento para escolher presidente e vice-presidente. A República ainda estava no berço, como estivera o voto lá em 1532. Prudente de Moraes foi o primeiro a ser eleito dessa forma, mas logo o bebê República mostrava cansaço, dando lugar à Revolução de 30, e ganharia o apelido de República Velha. Período em que a fraude, o chamado voto de cabresto, e as eleições ilegítimas fizeram a festa. Mas a história da democracia no país nunca parou. E com a mesma energia com que sobreviveu a obstáculos, como o Estado Novo e os militares de 64, fez a gente reencontrar o voto aos pouquinhos. Da reação aos ditadores em 74, à vitória dos governadores da oposição em 82, chegamos ao movimento das diretas já e ao grande reencontro entre povo e voto em 1989. De lá pra cá tivemos incidentes, mas nada que nos fizesse abandonar esse cara com tanta história para contar. O voto, que de velho não tem nada hoje em dia, ao contrário, informatizado como ele só, é capaz de revelar sua matemática em apurações que duram menos de uma noite. Tão moderno, objetivo e atual quanto o hashtag de internet. E é isso. Você pode rever a revista da Câmara na programação da TV e também pela internet. O endereço é youtube.com/Câmara dos Deputados Oficial. Tchau!